Olá, paz seja convosco. É uma alegria estarmos juntos hoje para mergulhar em um dos temas mais centrais e desafiadores da teologia sistemática, o conceito cristão do pecado e sua relação com outros sistemas morais. Nas nossas aulas anteriores, estudamos a antropologia, a doutrina do ser humano e nos maravilhamos com a complexidade e a beleza da criação de Deus. Vimos que somos seres feitos à imagem e semelhança do Deus Criador com potencial imenso para o bem. No entanto, ao olharmos para o mundo ao nosso redor e honestamente para nós mesmos, nos deparamos com uma realidade que parece contradizer essa visão, um mundo cheio de sofrimento, injustiça e mal. As religiões e filosofias da história concordam que o mal é uma força presente, mas o que é exatamente o pecado? O objetivo desta aula é justamente explorar essa questão sobre uma perspectiva profundamente cristã. Não se trata apenas de um exercício teórico, mas de uma busca por compreender a nossa condição humana e a necessidade de salvação. Vamos contrastar a visão cristã do pecado com a de outros sistemas morais e filosóficos como o pós-modernismo, o materialismo e o panteísmo para que possamos entender o que torna a nossa abordagem única e, ao meu ver, tão libertadora. Porque o pecado não é apenas um erro social ou psicológico, mas algo que afetou o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Vamos analisar como a Bíblia descreve a origem do pecado no Gênesis e como essa narrativa não é apenas um conto antigo, mas a base para entender a nossa inclinação para o mal. Veremos que a lei de Deus, os 10 mandamentos, não são regras arbitrárias, mas uma revelação do caráter de Deus e um guia para uma vida plena e harmonia. A lição mais importante que busco compartilhar com vocês hoje é que a visão cristã do pecado não é para nos condenar, mas para nos apontar para a solução, a graça e a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Ele é o exemplo máximo da moralidade e a resposta definitiva para a nossa condição caída. Preparem-se para uma jornada de reflexão profunda e significativa. O pós-modernismo e o relativismo trouxeram uma profunda crise para a noção de moralidade. A ideia de que a verdade é relativa, construída socialmente, leva à conclusão de que o bem e o mal também são subjetivos e dependem do contexto. Isso cria um problema fundamental. Se a moralidade é apenas uma questão de consenso, como podemos condenar ações historicamente terríveis? O texto nos desafia a refletir sobre isso usando exemplos como o nazismo e a escravidão. Se a maioria de uma sociedade em um determinado momento decide que algo é aceitável, o que nos permite hoje julgar essa atitude como errada? A resposta é que, sem um padrão moral absoluto, não podemos. A visão cristã, no entanto, oferece uma fundação sólida e imutável. A moralidade não é um acordo humano, mas uma revelação do caráter de Deus. Ele é a fonte de toda bondade e verdade e seu caráter é imutável. Isso significa que o certo e o errado não mudam com as tendências culturais ou as opiniões da maioria. A Bíblia nos dá a capacidade de discernir o bem e o mal, independentemente do que a cultura ao nosso redor possa dizer. Essa perspectiva nos liberta da incerteza do relativismo e nos dá um alicerce firme para a ética. Não se trata de uma verdade que muda de lugar, mas de um princípio eterno que nos permite julgar com justiça e clareza, sabendo que nosso padrão é o próprio caráter de Deus. A moralidade para o cristianismo não é algo que criamos ou que a sociedade decide. Ele vem de Deus e, por isso, é transcendental, ou seja, está acima e além do mundo físico e das opiniões humanas.
A Bíblia nos mostra que Deus nos deu a sua lei de duas formas principais: a lei natural e a lei revelada. A lei natural está inscrita em nossos corações. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 2, indicando que todas as pessoas, mesmo sem acesso às Escrituras, têm uma consciência que lhes permite saber, em certo grau, o que é certo e o que é errado. Essa voz interna, essa intuição moral, é um testemunho da existência de um Criador que colocou sua lei em nós. É o que permite que culturas diferentes tenham noções semelhantes sobre justiça e injustiça, mesmo que as apliquem de maneiras distintas. Além da lei natural, Deus nos deu a lei revelada nas Sagradas Escrituras, sendo os 10 mandamentos o exemplo mais claro. Essa lei não é apenas uma lista de regras arbitrárias, pelo contrário, ela é uma revelação do próprio caráter de Deus. Ela nos mostra como um ser santo e justo se relaciona com a criação e como nós, como seres criados à sua imagem, devemos nos relacionar uns com os outros e com Ele. A lei revelada, portanto, nos deu um alicerce sólido e imutável para a ética, uma fundação que não pode ser abalada pelas modas passageiras ou pelo relativismo da sociedade. Na visão cristã, a compreensão do pecado vai muito além de um simples deslize ou de uma atitude socialmente inaceitável. A Bíblia nos mostra que o pecado é, em sua essência, uma ofensa a Deus, um ato de rebelião contra a sua autoridade, santidade e amor. Ele não é apenas um erro humano, é uma violação da nossa relação com o Deus Criador. Para entender essa profundidade, o texto destaca a palavra grega harmatia, que significa errar o alvo. O alvo nesse contexto não é um padrão social ou uma meta pessoal, mas o próprio caráter de Deus, que é perfeição e santidade absolutas. Portanto, o pecado é a nossa falha em viver de acordo com esse padrão divino. Isso significa que ele não se limita a ações externas como roubar ou mentir. É, antes de tudo, um estado do coração, uma inclinação eterna para o mal que corrompe a nossa natureza. Essa inclinação é algo que não podemos consertar por nossa conta própria, pois faz parte de quem somos desde a queda. Essa realidade, longe de nos desanimar, nos leva a uma profunda humildade e ao reconhecimento de que estamos em total necessidade de uma intervenção divina. O entendimento bíblico do pecado nos força a olhar para a nossa capacidade, ou melhor, para a nossa incapacidade, e a buscar a solução que só Deus pode oferecer, a sua graça que nos salva da nossa própria condição. Outras filosofias oferecem definições de bem e mal que se chocam com a visão cristã. O materialismo, por exemplo, nega tudo o que não pode ser percebido pelos sentidos. Nera Deus e a alma não existem, e a moralidade é reduzida a um conjunto de regras criadas pela sociedade para manter a ordem. O problema aqui é que, se não há um ser supremo que recompense o bem ou pune o mal, a única razão para ser moral é o medo da punição social. Se alguém puder cometer um ato terrível sem ser pego, não haveria um motivo moral para não fazê-lo. O existencialismo, por sua vez, coloca a responsabilidade moral totalmente nas mãos do indivíduo. A ideia central é que não há um propósito ou um manual de vida pré-definido. Cada pessoa deve, por si só, criar seu próprio sentido para a existência e seus próprios valores. O que é bom ou mal, portanto, é uma escolha pessoal. Isso, no entanto, levanta uma questão séria. Se a moralidade é uma escolha individual, o que nos impede de justificar qualquer ação, por mais destrutiva que seja? Ambas as filosofias, o materialismo e o existencialismo, falham em fornecer um alicerce sólido para a ética, pois se baseiam em ideias que são subjetivas ou dependentes do contexto. A visão cristã se opõe a isso, pois se fundamenta em um Deus transcendente
que é a fonte de toda moralidade. O cristianismo oferece um contraponto sólido a essas ideias, pois nos dá um padrão universal de certo e errado. No cristianismo, o pecado não é visto como um mero deslize ou um engano acidental. É, em sua raiz, a desobediência voluntária à lei moral de Deus. A Bíblia deixa claro que o pecado é uma transgressão deliberada, um ato de rebelião contra o Criador, seja essa lei conhecida pela consciência natural ou revelada nas Escrituras. Ele é o que nos separa de Deus e, como um vírus, corrompem a nossa natureza. O livro-texto usa uma metáfora poderosa. O pecado é como um vírus que infecta um sistema. Ele não afeta apenas o que fazemos, mas o que somos. O egoísmo, a ganância, a mentira e todas as outras formas do mal não são a causa do pecado, mas sim sintomas de uma condição mais profunda, a natureza pecaminosa. Essa compreensão é fundamental, pois mostra que o problema do pecado não se resolve com uma simples mudança de comportamento ou com uma lista de regras a serem seguidas. A solução cristã vai além de um faça e não faça. Ela aponta para uma transformação completa do ser. Essa transformação só é possível por meio de Deus, pois somente Ele pode nos purificar de dentro para fora e restaurar a nossa natureza. Assim, o cristianismo oferece uma resposta radical e profunda para o problema do pecado que em outros sistemas morais não conseguem alcançar. Muitas pessoas encaram os 10 mandamentos como um conjunto de regras restritivas, mas a visão cristã vai muito além disso. A Bíblia nos ensina que eles são, na verdade, um mapa para a vida, uma revelação de como Deus, em sua santidade e amor, deseja que vivamos. Mais do que uma simples lista de faça e não faça, eles são um reflexo do próprio caráter de Deus. A lei está dividida em duas partes que refletem os 2 maiores mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Os 4 primeiros mandamentos se concentram no nosso relacionamento vertical com Deus. Ele nos chama a uma adoração exclusiva e reverente, proibindo a idolatria e o uso do nome de Deus em vão, além de nos instruírem a separar um tempo para a adoração e o descanso. Eles estabelecem a base de nossa vida espiritual. A segunda parte, composta pelos 6 últimos mandamentos, foca no relacionamento horizontal com o próximo. Eles nos orientam a honrar nossos pais, a não matar, a não cometer adultério, a não roubar, a não mentir e a não cobiçar. Juntos, eles formam a base para uma sociedade justa e compassiva. A profunda verdade sobre os mandamentos é que, ao tentarmos vivê-los, percebemos que somos incapazes de cumpri-los perfeitamente. A lei não foi dada para nos condenar, mas para nos mostrar nossa necessidade de um Salvador. Ela age como um espelho, revelando nossa natureza pecaminosa e nos levando a buscar a graça de Deus, que é a única que pode nos justificar e nos capacitar a viver uma vida que o agrada. No panteísmo, a moralidade é radicalmente diferente da visão cristã. Enquanto o cristianismo separa Deus da criação, o panteísmo defende que Deus é tudo e está em tudo e que a distinção entre o Criador e a criação não existe. Essa crença tem implicações profundas para a ética. Se Deus e o universo são a mesma coisa, as noções de bem e mal se tornam fluidas e indistintas. Nesta perspectiva, o pecado não é uma ofensa contra um Deus pessoal, mas sim uma ilusão. O mal não é visto como uma rebelião moral, mas como a falta de percepção na unidade de tudo. Se tudo é Deus, a ideia de ofender a Deus se torna sem sentido, pois não há um outro Deus para ser ofendido. A busca panteísta não é pela salvação do pecado, mas por uma iluminação ou consciência de que somos parte de um todo divino. Essa visão pode ser atraente para muitos, pois dissolve a culpa e a responsabilidade moral. Contudo,
era também a nula necessidade de redenção, de um sacrifício e de um Salvador. Em contraste, a visão bíblica é clara e direta. Deus é um ser distinto e separado de sua criação, e o pecado é uma rebelião contra ele. O cristianismo oferece um caminho de redenção e perdão que é fundamental para a fé, algo que o panteísmo, com sua dissolução do pecado, não pode oferecer. A moralidade cristã não é uma questão de seguir uma lista de regras, mas de seguir uma pessoa, Jesus Cristo. Ele não apenas ensinou sobre a lei moral de Deus, mas a encarnou perfeitamente em sua própria vida. A Bíblia nos diz que Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la em sua totalidade. Sua vida sem pecado serve como padrão máximo e inalcançável de moralidade, mostrando-nos o que significa viver de acordo com a vontade de Deus. Ele amou a Deus e ao próximo de forma impecável. No entanto, Jesus é muito mais do que apenas um exemplo. Ele é o nosso Salvador. Ele sabia que, devido à nossa natureza pecaminosa, éramos incapazes de cumprir a lei por nossa própria conta. É por isso que ele se ofereceu como sacrifício na cruz, levando sobre si o castigo que nossos pecados mereciam. Sua morte na cruz não foi um ato simbólico, mas a única forma de nos justificar diante de Deus e de restaurar o nosso relacionamento com Ele. A moralidade cristã, porém, não se trata de tentar ser bom o suficiente para merecer a salvação. Trata-se de reconhecer nossa total necessidade de Cristo e aceitar a sua graça. A verdadeira liberdade não vem de nossas próprias tentativas de ser perfeitos, mas de uma fé genuína em Jesus que nos transforma e nos capacita a viver a vida para a qual fomos criados. Diante do problema universal do pecado que afeta a todos, o cristianismo apresenta uma solução radical e definitiva que o diferencia de outros sistemas morais. Filósofos e religiões buscam lidar com o mal de formas que, no fim, se mostram ineficazes. Eles se baseiam em rituais, na criação de uma consciência social ou na autoajuda. No entanto, o cristianismo entende que o pecado é uma barreira intransponível que separa a humanidade de Deus e que os nossos próprios esforços não são suficientes para superá-lo. A salvação que o cristianismo oferece não é algo que conquistamos, mas um perdão que recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. O livro-texto destaca que Jesus pagou o preço que não poderíamos pagar. A cruz é o ponto central dessa solução, pois é ali que o amor de Deus se manifesta plenamente. Ele nos amou tanto que não nos abandonou em nossa condição pecaminosa. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus e confiamos nele, algo acontece, algo transformador. Não só somos perdoados, mas também somos regenerados de dentro para fora pelo Espírito Santo. Aleluia! O pecado perde o poder sobre a nossa vida e somos capacitados a viver de uma forma que agrada a Deus. A verdadeira liberdade que o Evangelho nos dá não é para vivermos no pecado, mas para não pecarmos mais, vivermos uma vida mais abundante, vivendo uma vida de santidade e retidão. Compreender o pecado não é para nos desanimar, mas para nos dar a real dimensão da grandiosidade do perdão de Deus. O conhecimento de nossa natureza pecaminosa nos leva à humildade e ao reconhecimento de nossa total dependência de Deus. A santidade, que é o nosso objetivo como cristãos, não é algo que conquistamos por nossos próprios méritos, mas um processo contínuo de transformação. Esse processo de santificação é realizado pelo Espírito Santo que habita em nós, nos dando a força para resistir às tentações e para fazer o que é certo, mesmo diante das dificuldades. O pecado, embora ainda possa fazer parte da nossa jornada terrena, não define mais a nossa identidade. Ele serve como um lembrete constante de que precisamos de Deus a cada dia e a cada momento.
O verdadeiro desafio para o cristão não é fingir que o pecado não existe, mas sim enfrentá-lo de frente, levando-o a Cristo. É Ele quem nos perdoa e nos capacita a viver uma vida que o honra. O livro-texto nos lembra que a nossa caminhada não é de perfeição, mas de arrependimento e dependência de Deus, que nos oferece graça e força para superarmos o pecado e crescermos na imagem de Cristo. Ao final desta jornada, espero que o conceito cristão de pecado e moralidade esteja mais claro e profundo para vocês. Vimos que enquanto outras filosofias oferecem soluções temporárias ou ilusórias para o problema do mal, o cristianismo nos apresenta uma visão realista, profunda e ao mesmo tempo cheia de esperança. Entendemos que o pecado não é apenas um erro social ou um problema psicológico. Ele é uma ofensa contra a santidade de um Deus pessoal e amoroso. Ele nos separa do nosso Criador e corrompe a nossa natureza, afetando cada aspecto da nossa existência. Não podemos nos libertar dele por nossos próprios esforços, e a lei de Deus, embora perfeita, apenas revela a nossa incapacidade de alcançar a perfeição por conta própria. No entanto, a beleza e a singularidade da nossa fé residem na solução que Deus nos oferece. A moralidade não é apenas uma lista de regras, mas uma vida em relacionamento com aquele que é a fonte de toda a verdade e bondade. Jesus Cristo é o exemplo perfeito dessa moralidade. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que deveríamos ter morrido. Seu sacrifício na cruz é a prova máxima do amor de Deus por nós e o único meio pelo qual podemos ser perdoados e reconciliados com o Pai. O Espírito Santo nos capacita a viver de uma nova maneira, com o poder de resistir ao pecado e de crescer em santidade. Portanto, o estudo de hoje não é sobre nos sentirmos culpados, mas sobre nós sentirmos gratos. O nosso pecado, que é a nossa maior fraqueza, se torna a terra onde a graça de Deus pode brilhar mais intensamente. Ao nos reconhecermos como pecadores, somos forçados a nos humilhar e a depender inteiramente de Deus. A salvação não é um prêmio para os bons, mas um dom para os que reconhecem que não são. Que essa compreensão nos leve a uma vida de adoração, de gratidão e de serviço. Que possamos ser testemunhas da verdade e do poder de Deus em um mundo que está desesperado por uma base moral sólida. A nossa moralidade é uma resposta ao amor de Deus e não um meio de ganhá-lo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, viemos a Ti. Agradecemos por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra e de aprofundar o nosso entendimento sobre o pecado e a Tua santidade. Reconhecemos com humildade que somos pecadores e que nos afastamos do Teu padrão perfeito. Nós Te pedimos perdão por nossos pensamentos, palavras e ações que não Te honram. Pai, obrigado por nos deixar em nossa condição de pecado. Somos gratos por teres enviado Jesus Cristo para viver uma vida perfeita e morrer a morte que merecíamos. Agradecemos pelo teu sacrifício que nos liberta da culpa e do poder do pecado, que a verdade sobre a graça salvadora de Cristo penetra em nossos corações e mentes, nos transformando de dentro para fora. Nós te pedimos que, pelo teu Espírito Santo, nos capacite a viver uma vida que te agrada. Ajuda-nos a resistir à tentação, a amar o que é bom e a fugir do que é mal. Que a nossa moralidade não seja uma mera lista de regras, mas uma expressão do nosso amor por ti e por nosso próximo. Que possamos ser um reflexo da tua luz em um mundo de escuridão. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.